Paz e luz, meu amado, Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muita luz, muita paz no teu caminho e muita sabedoria na tua mente. Em nome do Senhor Jesus, amém. Seminário Teológico Luz Online, ele visa levar o melhor da teologia para vocês. E não poderíamos deixar a temática eleição e predestinação fora das nossas disciplinas, baseadas no Manual Prático de Teologia atualizado de Eduardo Joiner. Vamos citar a nossa apostila sobre eleição e predestinação. Eu quero dizer para vocês que nos seminários há uma discussão incrível, não é pequena não, uma discussão muito grande sobre eleição e predestinação, calvinismo. É uma confusão muito grande. Existem seminários até que chegam até a proibir essa discussão porque não tem fim, e eles discutem mesmo e às vezes se agridem. Em alguns seminaristas chegam até a se agredirem e partir para o pessoal em nome da eleição e da predestinação, a doutrina calvinista. Como o Seminário Teológico Luz Online, ele é imparcial. Ele é aberto para todos, todas as religiões, todos os credos. Ele segue a linha batista, né, dos conceitos, mas ele tem que citar essa parte, citando esse grande teólogo, Eduardo Joiner, e vamos falar sobre essa problemática, sobre eleição e predestinação. O que eu repito, é uma grande confusão e às vezes não se chega a lugar nenhum. Eu sou arminiano, sou arminianista, mas tenho muitos amigos que são calvinistas. Mas a discussão é muito grande entre um e outro, não chegando-se a lugar nenhum, porque eu nunca vi um seguidor de Calvino voltar atrás. Mas ainda vou ver, e muitos. Porém, não é essa a minha meta agora. Eu tenho que seguir o currículo do seminário. E o currículo do seminário é apresentar a você a eleição e a predestinação, segundo o teólogo que citei, para que você, do outro lado aí, decida o que você acha, o que você quer acreditar. Tá certo? Vamos lá. Eleição ou predestinação? Anota aí, eleição ou predestinação. Todas as igrejas que seguem a doutrina calvinista ensinam a doutrina de uma propiciação parcial. Elas creem que alguns homens e anjos são predestinados por Deus para a vida eterna, enquanto outros demais estão condenados à morte eterna. Ou seja, eles acreditam que Deus condenou uns para a morte e outros para a vida. Esses homens e anjos predestinados são designados para particular e imutavelmente, e o seu número é definido, ou seja, já está certo. Não se pode aumentá-lo nem diminuí-lo. Deus os escolheu por conselho secreto e segundo a sua vontade. Para os eleitos não há qualquer exigência da fé, de boas obras ou de perseverança, nem condições alguma para alcançar a graça divina. Eles já alcançaram a graça divina automaticamente. Ainda segundo os predestinacionalistas, não há outros remidos em Cristo, efetivamente chamados, adotados e santificados, senão os eleitos. Quanto ao restante da raça humana, Deus, por seu beneplácito e conforme o insondável conselho de sua vontade, pela qual estende ou retém a misericórdia como lhe apraz, determinou a ira por causa dos seus pecados para alguns e a graça para outros. Assim, Cristo morreu apenas para consolidar a salvação dos que já eram o seu povo no século dos séculos dos séculos. Neste capítulo, vamos refutar esta doutrina. Isso aqui é segundo o teólogo Eduardo Joiner. Está aqui na nossa apostila, parte do livro dele.
Refutação da doutrina calvinista. É certo que Jesus adquiriu a herança no reino dos céus para todos os que o Pai lhe deu. Mas as Escrituras ensinam que alguns dos que receberam dele tal herança pode perdê-la por causa da infidelidade. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Se, depois de terem escapado da corrupção e do mundo, por conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornaram-lhe-se o último estado pior que o primeiro, porque melhor lhe fora não conhecer o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem do seu santo mandamento, que lhe fora dado. Deste modo sobreveu-lhe que por um verdadeiro provérbio diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada aos seus espojeiros de lama. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 20 a 22. Você pode ver também o capítulo 2:1 e o Hebreus, capítulo 6, versículo 4 a 7. Entre os que o Pai deu a Jesus estão os 12 apóstolos, mas nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. João 17:12. Ou seja, um deles se perdeu em face desses claros ensinos da palavra de Deus, como sustenta a ideia de que o ser humano resgatado por Cristo não pode se perder. Quando a ideia de que não há outros remidos senão os eleitos, apresentamos as seguintes passagens. Nosso Senhor, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 a 6. Vemos, porém, coroa de glória e de honra aquele que Jesus... Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele que Jesus, que fora feito um pouco menor que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Não provasse a morte apenas por alguns. Hebreus capítulo 2, versículo 9. Essa questão da predestinação é algo muito cansativo. Estudamos, mas há uma verdadeira luta, guerra teológica entre os calvinistas e os arminianistas. Coisa essa que não leva a lugar nenhum. Cada um esteja firme no seu próprio conceito. Aqui o teólogo Eduardo Joyner, ele fala e refuta as indagações e as afirmações calvinistas acerca da salvação e da eleição de um grupo pré-formado, pré-salvo, pré-tudo. E ele mostra que é da vontade de Deus que todos os homens chegam ao conhecimento da verdade e se convertam ao Senhor Deus Todo-Poderoso e venham gozar da vida eterna. Mas os calvinistas não admitem isso. Eles acham que já existe um grupo pré-formado e que esse grupo não é alterado, o número já é certo. O número de participantes desse grupo já está certo. E isso, segundo o teólogo aqui, não é o conceito certo. Mas que Deus queria e quer que todos os homens venham conhecer a verdade e se converter. A briga entre calvinista e arminiano é uma briga política que nasceu na idade medieval. Desde que Calvino se levantou e Armínio também, esses dois grupos se batem. Até hoje, já se passaram 500 anos, né? Já se passaram mais de 500 anos. E não é agora que isso vai terminar. Porém, você tem que ter uma convicção do que você acha, do que você crê. Se você é calvinista, que seja. Procure suas bases e seja. Se você é arminiano, que seja também. Procure as suas bases e seja um bom arminiano. Né? Mas para você que está aí me ouvindo, fica este recado.
que nos seminários teológicos existem verdadeiras guerras entre calvinistas e arminianos. E eles se degradiam com textos e versículos da Bíblia, conceitos filosóficos e teológicos são ditos como bases para suas afirmações. De sorte é que não existe nada nessa terra que seja 100%, ou alguém que tenha 100% de verdade em seu coração. Só Jesus Cristo era 100%. O homem, ele tenta chegar a um conceito, mas é difícil.